Pessoal, bom dia. Aqui é Lucelene, do Cacto Suculenta Souza, de Afonso Cláudio Espírito Santo, ó. Vamos direto aqui fazer o plantio dessa Monroe, né? Eu tinha 6 na minha coleção, vendi 3 e as outras irmãs dessa aqui tá chegando hoje lá na Bahia para alegrar, né? Jardim de uma cliente. Fico muito grata. Obrigada a todos vocês que compram comigo, que dá preferência para minhas gorduchas. E espero que vocês estejam todos bem, gente. Essa semana para mim foi uma semana que não deu para adiantar muita coisa, né? Tive visita, e visita, quando fica na casa da gente, a gente fica todo embargado, né? Visita é bom, mas a visita tira a rotina, a gente sai da rotina do trabalho, né, gente? Então aqui, hoje retornando sexta-feira, né? Vou estar limpando ela aqui, gente, ó. Porque faz tempo que ela tava numa... Olha o tamanho das raízes, gente. Faz tempo que ela tava plantada, né? Vou mostrar as outras que é irmã delas que ficaram aqui. Ó, a menorzinha era essa, né? E tem uma outra aqui que tava junto também na mesma bacia, ó, que é cabeça dupla. Olha que linda. Tá muito gigante. Olha o tanto de raiz segurando a terra, gente. Tudo aqui é raiz. Aí vou estar plantando aqui, gente, numa xícara, né? Umas terrinhas aqui no meio. Vou estar plantando essa aqui numa xícara aqui e plantar as 3 juntas. Mas aí, não deu, não vai caber, né? Então o que eu vou fazer? Acho que eu vou plantar individual mesmo. Todas elas individuais, para elas virarem colônias novamente. É isso? Vamos lá então aqui, ó. Eu vou já preparando ela, que ela faz dias. Ela tá desde sábado passado, tirada da terra, né? Tá bem sequinha aqui. Vamos fazer uma limpeza. Cadê minha pinça? Fazer uma limpeza bem aqui das folhas, porque o replantio vai ficar, né? Por aqui mais um tempo, né, gente? Bastante tempo, porque essas compactas, elas não dependem de você ficar tirando, transplantando igual as gibiflora, né? Decapitando, elas não dependem muito disso. Elas ficam bonitas, viram colônias, quanto mais tempo você deixar, né? Essa folha aqui ainda tá secando, eu vou deixar, né? E elas estão aqui esperando na bancada, né, gente? Desde sábado passado, né? Para vocês verem como não faz diferença, né? Tá fora da terra ou não, está dentro da estufa no mesmo local que elas estavam, né? E aqui eu vou optar por não podar as raízes, que eu vou... Ela tá uma planta muito grande, talvez eu vou podar só as raízes mais longas aqui, ó. Que olha aí, gente, a planta para aguentar saudável, ela tem que estar com bastante raiz, né? Como eu não vou molhar ela hoje, não vou regar, então eu vou fazer essa poda desse comprimento, porque tá muito, tem raiz demais. Ó, mostra que uma planta está saudável. E as raízes todas saudáveis, né, pessoal? Então, gente, ó, vai ser uma só aqui mesmo, não vai ter jeito. Vamos lá, então. Deixa eu apoiar ela aqui. E olha que vasilha linda que eu consegui, gente. Aí, ó, o tema do Papai Noel. Vejo o pessoal nas latinhas aí, fico doida querendo arrumar as latinhas também. Mas aí eu tinha essas latinhas aqui, ó. Né, guardada lá em casa. Aí é muita lata aí, tipo... Aí toda vez que a gente compra chocolate lá, a gente ganhava uma lata. E olha só que lindo, vou plantar uma aqui. Nessa latinha, porque eu tô adorando ver vocês aí plantando nas latinhas, né? E eu já tô com 2 latinhas, uma de atum e uma latinha de sardinha lá e uma, acho que uma latinha de milho verde, né? Então eu vou estar, né, fazendo isso aí, plantando também. Aqui eu vou jogar um adubo de adubação de adubação lenta, liberação lenta, né, para poder estar ajudando ela a recuperar mais rápido. Esse adubo de liberação lenta, gente, é bom ele ficar no meio. Eu gosto de colocar assim e colocar um pouquinho por cima, mas sempre depois eu vou estar mostrando como.
porque as raízes vão pegar logo, logo aqui, né? E aqui vai caber uns 3 litros de substrato aqui, gente, ó. Eu vou ver se vai dar para acomodar ela já. Muito grande, né? Eu sempre vou ajeitar as raízes aqui. Acho que já tá numa altura boa. Porque quando a gente vai regar, o que que acontece? Esse substrato ele vai compactar um pouquinho. Então, quanto mais alto ficar aqui, depois a sua plantinha não vai ficar lá no fundo do vaso, né? Entende o que eu tô dizendo, gente? Aí ela fica na altura assim, por mais que abaixe aqui, não querendo sujar na planta, não tem jeito. Por mais que abaixe aqui, não vai ficar tão baixinho, né? E as raízes vão ficar cobertas aqui, onde elas vão ter espaço, né? Esse substrato tá bem drenável, né? Substrato que não vai ficar muito molhado, que eu quero que ela pegue a cor agora, né, gente? Ela só tá formada, agora ela pode muito bem me dar umas cores, né? Então aqui eu vou ajeitar bem, porque ela é muito pesada. Eu gosto de colocar pedrinha em volta, porque é cerâmica, e aí vai ajudar a plantinha a ficar sempre limpinha. E a pedrinha não vai deixar sujar, né? Quando você rega. Ajeitar bem, porque é uma planta muito grande, né, gente? E essa xícara aqui é de cerâmica. Por ela ser uma planta grande, ela não pode ficar num lugar que vai ficar muito assim, molhado, né, gente? Por que que acontece? Se ela ficar num lugar que vai ficar sempre molhada, ela vai o quê? Apodrecer. Porque olha o tanto que ela armazena, né? De água, né, gente? Então, ó, eu acho que é o suficiente aqui. Eu tenho pedrinhas. Eu tenho pedrinhas e... Então, pessoal, as pedrinhas aqui vai ajudar quando eu regar, a terra não subir, né? Porque um substrato é leve. Então, vai ajudar a não subir aqui, né? E agora, pessoal, para colocar esse adubo aqui de liberação lenta, eu vou estar colocando, ó, uns grãozinhos aqui nos buraquinhos que eu vou fazer do lado. Porque se ele ficar coberto, ele vai ter mais uma... Ele vai agir corretamente. Ele vai ficar úmido e devagarzinho ele vai estar liberando, né? Botei em 3 pontos, porque eu já tinha colocado um pouquinho embaixo, né? Que lá embaixo vai demorar um pouco para chegar lá a raiz, né? Então, enquanto não chega, eu vou, né? Ó, ficou firme, gente. Deixa eu mostrar agora. É uma xícara grande, gente, ó. Não é uma xícara pequena, não. Olha aí como ficou. Ela é muito bonita, né? Então agora, vou colocar as pedrinhas depois. Vou continuar plantando a outra na latinha agora, gente, que eu tô achando bem legal essas latinhas. Lógico que gosto muito de plantar nos vasos de cerâmica também, ó. Mas olha aí, vamos deixar ela aqui do lado. Eu tô muito sem espaço aqui, né, gente? Meu espaço aqui tá limitado, porque tem muita coisa aqui. Agora vamos... Eu queria plantar junto com ela essa aqui, né, ó. Mas eu vou ter que arrumar outro local, porque essa aqui, ó, ficaria ideal aqui, né? Que ela tá no tamanho da latinha, ó. Mas eu tô querendo, acho que colocar essa aqui ali. Vou botar ela do jeito que ela tá aqui, ó. Ela vai ficar muito maior que o pote, né, gente? Olha isso. Vai ficar muito maior que o pote, né? Mas acho que eu vou colocar ela aqui. Ó, que ela não vai crescer muito mais, ela vai começar a dar as colônias do lado, os brotinhos, né? Ó. Vai ficar bem bacana, né, gente? Então, eu acho que eu vou colocar aqui. Eu vou limpar ela, porque olha só. Tirar um pouco dessa terra aqui. Os carvão eu vou reaproveitar aqui. Olha quanta raiz, gente, que saiu dela. Os carvão eu vou reaproveitar aqui uns. Vai ficar um meio dreno, porque na latinha, né, pessoal, ela não vai secar rápido, igual na cerâmica, né? Lembra disso, né? Então aqui, eu vou estar limpando essas folhas secas, que não vai ser fácil, porque ela tá muito pesada. Mas eu vou fazendo aqui com jeitinho. Deixa aqui no...
E aí eu vou estar tirando as folhas secas daqui do meio, com jeitinho, para não danificar ela, né, gente? Aqui tem umas folhas entre as duas, que é muito difícil de sair. Porque são duas cabeças, né, gente? Tem aqui. Então, vamos tentar aqui, não sai uma. Quebrei uma folha, viu? Não teve jeito. É uma planta, gente, que não morre folha fácil, gente. Então, ela é uma planta que, você vê todo esse tempo, deu só essas folhas aí. Deixa eu tirar mais um pouco desse substrato preso aqui. Senão, não vou conseguir fazer nada aqui. Tirar fora da... Aqui. Pessoal, ó, e essa planta aqui, ela tá plantada nesse vaso, tava tudo junto, né? As 7 cabeças. Naquela bacia que eu postei pra vocês. Tá aí no grupo, né? Vou tirar todas essas folhinhas assim que tá amarelando, pra eu ter espaço aqui pra fazer a limpeza. Tô apoiando em mim aqui, porque senão eu não consigo fazer a limpeza, gente. Porque tá pesado, né? Medo de cair. Então é isso, pessoal. Vocês gostam assim também de plantar várias plantas no mesmo vaso? Vocês gostam dela assim de 2 cabeças? Eu gosto. Eu tenho uma mauna que é assim, eu tenho uma ponx que é assim também, né? Olha quanta raiz tem aqui. Então, ó, planta saudável tem muita raiz. Planta grande, principalmente, ela tem que ter muita raiz para ela ficar sempre saudável, gente. Aqui, vou dar uma limpada lá no tronquinho lá embaixo. E lembrando, pessoal, que as regas dessas plantas grandes minhas são feitas a cada 15 dias. Ah, mas como que você faz, Lúcia, que as suas plantas tá tudo junto também, mas tu plantas pequenas e plantas grandes? Aí eu boto tudo numa bancada, as plantas de vasos grandes, onde não vai precisar de regar, né, gente? Aí eu vou regando só as do pote grande, né? Olha só, gente, raízes grossas, raízes finas, olha o comprimento disso, ó, várias. Eu vou optar por podar um pouco também. Eu não gosto de podar muito raiz não, mas eu vejo sempre aí nesses pessoal aí que é profissional na suculenta, eles podam até lá no toquinho, né? Eu não vou tirar muito não, porque as raízes estão muito saudáveis. Saudáveis, saudáveis. Quando a raiz está ruim, você tira tudo. Corta, decapita, mas aqui no meu caso não é. Aí olha como ficou muita raiz ainda, ó. Então agora vamos colocar aqui. Eu acho que vai dar certo. Vai ficar tudo... Vai ficar assim, passando para fora um pouquinho já da lata. Tô na dúvida se teria que ser algo maior. É, gente, acho que eu vou pegar outro vasinho para colocar aqui as folhas. Olha aí. Não, eu vou plantar aqui mesmo. Eu quero plantar aqui, vou plantar aqui, nessa latinha. Então vamos botar aqui o substrato novo, né, gente, ó. Preparado aqui, ó. Substrato bom para ela ficar mais aqui até enquanto durar a latinha, né? Porque enquanto eu dou volta nas 2 estufas e volto aqui, né? Ela vai estar... Vou colocar aqui um adubinho de liberação lenta por baixo aqui. Para quando a raiz chegar aqui, que vai ser logo, né? Já tá ali uma terra boa para ela estar se alimentando, né, gente? Aqui eu vou ter que encher, acho que até em cima aqui. Porque na verdade, gente, eu deveria tirar essas folhas que veio para baixo aqui, mas eu não tô querendo tirar não, porque essas folhas elas não saem. Elas quebram todinha. Posso até tentar aqui. Isso me ajudaria muito. Elas não saem, gente. É umas folhas teimosas. Elas podem até sair, mas não saem quebradas. Ó, tá vendo? Não serve para plantar, então não adianta eu tirar, né? Então eu vou ver como é que vai ser aqui. Vou ter que encher mais.
Tem que mexer mais aqui. E depois, de acordo que ela vai perdendo as folhas, né, gente? Ela vai ficar super aqui. Ó. Mas, pessoal, ó, realmente, ela tá pegando a beirada ali, ó, na lata, e não tá deixando descer o tronquinho aqui, ó, pra dentro da terra. Então, eu vou ter que plantar em outro vasinho mesmo. Não vai ter jeito. Uma bacinha mais aberta, de cerâmica. Então, quem vai aqui pra latinha vai ser essa linducha aqui, ó. Irmã dela, né? Então, vamos limpar aqui, que já tá limpa as folhas, né, gente? Bastante raiz também, olha só. Que tufo de raiz. Aí, agora eu vou ter que tirar um pouco aqui pra acertar bem ela aqui, ó. E aqui deu certo o tamanho, né, ó. Porque lá não ia dar, gente. O tamanho ia ficar muito para fora da terra, né? Então não ia conseguir a plantinha receber a terra que precisasse ali no tronco para continuar emitindo raízes, né? E é assim que a gente vai fazendo aqui nosso plantio. E aí, pessoal, já coloquei aqui. Nossa, caiu até um grão de adubo aqui. Não pode, né, gente? Você sabe que o adubo ele queima a planta na folha aqui. Tirar. Nem todas as plantinhas que eu coloco pedra, né, gente? Vocês já perceberam que não dá para colocar pedrinha em todas as plantinhas, né? Tipo, eu quero mandar um arranjinho para feira, uma planta bonita, para realçar a beleza dela, num vaso, tá no vaso que tem espaço assim com vazio, sem a planta tá cobrindo, eu coloco, porque isso vai dar uma beleza, né? Vai complementar a beleza da planta. E nas minhas plantas aqui, gente, eu coloco nas minhas plantas de coleção. Porque quando eu vou regar aqui agora, o que acontece? A terra não vai subir, né? E é o caso que eu quero a minha coleçãozinha assim de planta. As minhas humildes plantinhas, né? Que não são plantas caras, né, gente? Mas assim, são plantas que para mim são plantas de milhões, né? E olha como ficou minha latinha, minha latona, porque essa latinha tem 1 palmo de altura, gente, ó. E o tema é, né, Natal. Olha aí, o Natal daqui uns dias, né, tá chegando e eu espero que ela esteja bem bonita aqui, ó. Ó, para decorar minha mesa, para eu colocar mais pertinho de mim. Então, gente, ó, plantadinha. Olha isso, que presentão também, né? Imagina eu ganhasse um presente assim, nossa vida, presente de milhões. Então, galera, e essa aqui, no caso, eu não vou regar ela hoje, não. Eu vou ainda, como eu podei as raízes dela, o que eu vou fazer? Eu vou esperar, né? Aí eu posso esperar uns 4 dias, 5 dias, ou eu posso esperar até na próxima rega da semana que vem, das outras plantas que são dos potes maiores aqui, né? Porque ela tem uma planta, ó, durinha, não tá desidratada, e nesse meio tempo cicatriza bem as raízes lá embaixo, que eu cortei, né? Que eu cortei hoje, que eu deveria ter cortado no dia que eu tirei. Para hoje estar cicatrizada, eu pegar e molhar. Mas como o meu substrato aqui, gente, tá bem assim úmido, então eu não preciso molhar hoje. Úmido não, ele não tá sequinho isso aqui, né? E agora vamos colocar pedrinhas brancas aqui também, gente, para ficar bonito. E aí quando a gente tira folha, por exemplo, aqui eu não arranquei folha para fazer folhinha, mudinha. Então eu não preciso, se eu for regar hoje não tem problema também, se eu não tivesse podado as raízes. Né, gente? Então, o que eu fiz? Eu podei as raízes, não vou molhar. Se eu tivesse tirado folhinha, eu não iria molhar também, porque no lugar que eu tiro as folhinhas, gente, para fazer a muda, faz ali uma abertura para fungo, né? Se eu molhar, se eu não molhar, ela vai secar automaticamente, né? E não vai vai secar ali com segurança, digamos assim, né? Então, gente, é muito bom observar isso aí. Vai tirar folhinha de planta, separa as plantinhas que você vai tirar folhinha, né? Para multiplicar, por exemplo, aí você separa aquelas plantas e não vai regar elas durante aí uns 4 ou 5 dias. Você já sabe que quando você vai, por exemplo, multiplicar super boom, por exemplo, eu tiraria essas folhas, né? E aí, quer dizer, antes de eu tirar a folha, eu tenho que saber se a planta está hidratada. Essas folhas estão todas durinhas. Porque se eu pegar uma planta com as folhas desidratadas para tirar, para fazer mudinha, não vai dar certo. A plantinha já está desidratada, ela não vai ter todos aqueles nutrientes para fazer
brotação na folha. Então é bom quando vai tirar, a gente tirar as folhas estando bem hidratadas. Molha antes a planta, espera no dia seguinte. Aí você vai lá e tira a folhinha. Depois que tirou, não pode regar no dia seguinte. Deixa uns 2, 3 dias sem regar para aquele local que tirou ali a folhinha cicatrizar. Porque faz um buraquinho ali, né? Próprio para entrar os fungos ali, né, gente? Porque às vezes a gente vai regar, rega bastante, né? Depende do clima. O meu clima aqui é bem favorável, né, para suculenta. Então, eu não tenho muita preocupação em relação de ficar assim muito úmido, né? Ah, que vai apodrecer por umidade. Se apodrecer vai ser por algum outro problema, mas por causa de umidade não, né? Então, assim, o que a gente aprende durante esse período que a gente está cultivando é cultivar cada vez mais com segurança, para você não perder o seu investimento, porque suculenta é um investimento, gente. Ah, não sei o que. Não, investimento. Você investe numa plantinha e daqui a pouco você já está multiplicando. É uma forma de multiplicar o que você gastou muito rapidamente. E assim fica a senhorita, ó. Pesado. Deve estar pesando aí. Só a planta pesa 1,2 kg. Parece pequeno, mas olha isso. Era a maior da colônia ali, né? Que eu tinha. Então, gente, ó. Ficou perfeito, né? Tem que ter cuidado de não quebrar a alça aqui, né? Porque essa alça é meio frágil. Então, gente, agora deixa eu ver, né? Como que vai ser isso aqui, né? Como que vai ser essa agora, né? Eu vou procurar aqui um vasinho que eu possa plantar ela, né? Já já vou mostrando para vocês aí, continuar mostrando, né? Porque eu preciso plantar ela também, porque ela já tá dias aqui, né? Ei, gente, achei outro vaso aqui. Vamos agora plantar a outra, né? Para ver se essas com 2 cabeças, pessoal, elas são mais difíceis de a gente plantar. Porque depende muito, né? Vou botar aqui um. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, agora, ó. Perfeito. Coube exatamente dentro ali, né? Sem. Vamos colocar aqui o substrato, né? Deixa eu dar pra cá pra não desperdiçar, porque tá caro, né, gente? O insumo, né? Para plantio. Tá muito caro. Então vamos fazer aqui uma boa camada, né? Vou firmar bem para por hora que abaixar aqui não tô socando, tô dando uma firmada. Gente, essa terra eu preparei o substrato, um pouquinho de terra, 10% de terra, porque irão para ser plantado na cerâmica e para ajudar um pouquinho, né? Coloquei um pouquinho de carvão, porque tinha ali, às vezes eu nem uso. Não coloquei dreno porque a drenagem aqui é desnecessária, né, gente? Então aqui eu vou encher até em cima e vou fazer uma casinha para encaixar aqui o tronco aqui no meio, né? Vamos lá então. Vai ser melhor. Isto é continha também, gente. Substrato preparado para elas, ó. Foi a conta. Então aqui, vamos ajeitar aqui. Vou fazer um lugar para ela entrar aqui no meio, né? E a gente apoiar todas essas raízes corretamente aqui para baixo, né? Isso aí. Porque as pontinhas dela aqui, do lado de cá, eu vou deixar até mais liberado, né, gente? Porque é uma planta que tá com muita, com uma roseta muito grande, então não tem como do lado aqui não encostar bem na terra, mas vai ficar show de bola também, gente. Eu adoro plantinha assim, né? Que fique com tronquinho também, nossa, sou apaixonada por elas. Dessa forma aqui eu consegui colocar toda a terra lá no tronco, né? Porque tem que ajeitar aqui, porque das laterais fica as folhas encostando, né, gente? Não tem jeito. Vamos tirar a terra daqui para lá. E aí eu coloco pedrinhas aqui. E as folhas ficarão apoiadas
em cima das pedrinhas. Eu podia até decapitar, gente, mas elas estão tão coladas uma na outra. E eu não tô querendo tirá-las desse formato, eu tô querendo deixar. Então aqui, ó, perfeito, né? Agora, ó, as duas frentes, né? Então vamos colocar um adubinho aqui, ó. Liberação lenta, gente. Se colocar demais, não dá certo, né? A planta racha a folha, dá um efeito tipo doença. Se o adubo for em excesso, né? Aí agora aqui eu vou esconder esse adubo aqui no meio do substrato. Porque se ele é de liberação lenta, gente, o que que acontece? Se ele ficar exposto, ele vai secar logo ali a água dele e ele não vai fazer efeito, né? Porque ele é de liberação lenta, mas ele precisa de água ali para estar liberando, né? Então, vamos aqui agora colocar as pedrinhas aqui. E uma dica que eu sempre falo, gente, é que plantas coloridas, a rega, o potinho de cerâmica é muito importante. Ah, no potinho também de plástico dá certo, dá certo. Na latinha dá certo, dá certo. Aí vai ter que diminuir as regas e diminuir a quantidade de substrato, o tamanho. Quanto menor, menos nutriente ela receber ali, menos água, ela vai ficar mais colorida. Porque assim, na natureza às vezes chove, às vezes não chove, né? Então, a gente na natureza vê suculentas na natureza, ou plantar direto no jardim onde você não rega, elas têm um comportamento diferente. Olha como ficou bacana, gente. Eu gostei. Diga pra mim se vocês gostaram. Se vocês gostam assim de planta de duas cabeças, um vaso é bem grande, ó, né? Então, gente, ó, planta grande, que já esteja assim, uma planta, olha só o tamanho disso. Essa planta aqui tá pesando 1,2 kg, a outra 1,3 kg, essa outra menor, 700 gramas. Então, presta atenção que é uma planta bem grande, né, gente? Elas não precisam de muita rega, elas precisam só de um local assim adequado, substrato bom, sol, no caso elas vinham ficando da estufa, e aí elas vão dar para você um retorno maravilhoso, de beleza, de tamanho, de saúde, né? E também, gente, hoje eu tenho aqui um vasinho que eu tô guardando, vou mostrar para vocês. Vou plantar uma aurícula nele, porque faz tempo que eu tô guardando ele, gente. Nossa, e ó, já faz tempo mesmo. E hoje eu vou usar ele. Olha só que lindo que tá. Eu tava guardando para plantar algo especial, mas a aurícula vai ser uma planta especial, né? Vou dar um pause aqui para pegar mais substrato, ó. Acabou tudo.